Olá, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji e você está no canal do YouTube do Centro de Genomas. Então não se esqueça de se inscrever se você já não é inscrito, de deixar o joinha se você curtir esse vídeo. Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e coordenadora do Grupo de Inteligência Genética do Centro de Genomas e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de alopecia ou calvície. Esse tema é muito interessante e nós conseguimos identificar essa alopecia androgenética, especificamente a partir de exames de DNA. A partir da coleta de saliva, nós conseguimos identificar o seu risco em ter a predisposição a apresentar esse tipo de calvície. Mas por falar em calvície, com certeza você já se perguntou várias vezes. Você já observou o seu parentesco, a sua família, já identificou aquela pessoa que tem ali traços de calvície e já se perguntou, será que eu tenho essa mesma predisposição? Por isso, nós conseguimos identificar a partir de uma análise da sua saliva qual é a sua predisposição. Você verá mais sobre essa análise nos próximos vídeos. Mas hoje eu quero comentar com vocês a respeito das três principais alopecias ou calvícies, que são as mais frequentes em que o nutricionista pode atuar de acordo com os nutrientes específicos, mas que, como são mais comuns, também podem ser mais frequentes para o tricologista e para o terapeuta capilar. Eu quero destacar então a alopecia androgenética, como eu comentei com vocês, que tem a influência da genética, mas também pode ser influenciada por outros fatores, como também alterações hormonais. Nós também temos a alopecia areata, que se trata de uma alteração em relação ao sistema imunológico, então a autoimunidade do paciente, e esse paciente geralmente ele cursa com outros tipos de autoimunidades, então é importante nós termos a consciência e identificar, de repente por uma anamnese ou até mesmo por exames mais específicos, o potencial desse paciente de desenvolver outros tipos de autoimunidades. E também gostaria de destacar o eflúvio telógeno, muito comum, porque a partir de oscilações hormonais e também de alterações, por exemplo, no metabolismo do ferro, nós conseguimos então identificar as chances desses indivíduos de apresentarem esses tipos de calvície. É importante a gente lembrar que o ciclo capilar ele é composto por três fases. Nós temos a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. A fase anágena é uma fase um pouquinho mais comprida. Ela abrange entre 2 a 8 anos do tempo de vida do indivíduo. E essa fase, ela se encontra, praticamente 80% dos fios se encontram nessa fase. Mais um pouquinho adiante, nós temos a fase catágena. Essa fase catágena, ela tem uma progressão aí de alguns meses e cerca de 19% dos fios estão presentes aí nessa fase. Nós temos, por fim, a fase telógena, onde o fio ele já está muito mais predisposto a sofrer uma ruptura daquele bulbo capilar, daquela estrutura, e então ter a sua senescência e aí então a sua queda capilar, que é uma queda normal. O problema é quando essas fases elas estão em desalinhamento com a fisiologia do indivíduo, ou até mesmo com a predisposição genética. E essas fases elas podem sofrer algumas influências, pode sofrer influência genética, mas também podem sofrer influências ambientais. Nós comentaremos mais a respeito nos próximos vídeos. O fato é que esses três tipos principais de alopecias também podem ser influenciados pela qualidade nutricional. Então, o padrão de dieta ou o histórico de consumo de alimentos pouco nutritivos também pode contribuir para se ter um avanço e uma desorientação nessas três fases do ciclo capilar. Sabemos que, além da genética, a idade também é um fator que nós não conseguimos mudar e que também pode promover, por exemplo, uma senescência. Sabemos que essa fase telógena tem a ver com os telômeros, e esses telômeros são estruturas presentes no nosso cromossomo e são estruturas na periferia desses cromossomos que quanto mais multiplicação celular se espera de um determinado tecido, mais a senescência também o acompanha, diminuindo então
a extensão desse telômero. Dizemos então que existe um encurtamento desses telômeros, e isso também ocorre na estrutura do cabelo, na fibra capilar, promovendo então uma progressão dessa queda. Essa queda, então, ela pode ser desde uma queda normal até uma queda mais progressiva, que então caracteriza um eflúvio telógeno, por exemplo. Essas condições são condições ambientais que também podem favorecer, de repente, alguma alteração química ou física, então o excesso de produtos químicos que são colocados nessa fibra capilar, ou de repente, alguns penteados afros, por exemplo, aquelas tranças enraizadas que também podem favorecer algumas rupturas e algumas falhas nesse couro cabeludo, ou até mesmo podem promover algum tipo de processo inflamatório, se tiver uma doença autoimune como base, ou se o diagnóstico for de alopecia areata, também pode influenciar nesse tipo de alteração, mesmo porque a gente tem um infiltrado de células do sistema imunológico que podem influenciar e desencadear essas alterações. Então veja que o mundo da terapia capilar, da saúde capilar, é um mundo com muitas oportunidades de nós estudarmos e de nós intervirmos para ajudar esses pacientes. Sabemos que são pacientes que vão à busca de alguns profissionais, como os dermatologistas, mas mais atualmente esses dermatologistas estão se especializando em tricologia. Além disso, nós temos os terapeutas capilares que também podem atuar em sinergia a esses profissionais, os nutricionistas, os nutrólogos. Outros médicos de outras especialidades também podem se unir a fim de otimizar a saúde capilar, porque sabemos que saúde capilar pode também ser sinônimo de bem-estar e de autoestima. Não perca o próximo vídeo e nós falaremos um pouquinho mais sobre os exames genéticos e também algumas evidências científicas mais recentes. Até lá!